Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Outubro ficou conhecido nessa área como Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e também do tratamento do câncer de mama. E apesar da campanha ganhar força a cada ano, para muita gente, falar sobre esse assunto ainda é um tabu. E hoje a gente convidou uma médica oncologista, a doutora Caroline dos Anjos, que já está aqui conosco, para desmistificar e provar que é possível sim vencer a doença com as orientações necessárias e com comprometimento dentro desse tratamento. Além de oncologista, ela é também doutora em ciências pela USP, a Universidade lá de São Paulo. Já agradeço aqui a doutora Caroline pela presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Varney. Eu gostaria de agradecer, na verdade, o convite e o espaço que um tema tão importante precisa ter na mídia. Para nós é um prazer. E eu sempre gosto de tentar ser o mais didático possível aqui na nossa conversa, para que a nossa audiência possa estar bem a par do conteúdo, esmiuçar bem e absorvê-lo também com tranquilidade. E o que é o câncer? A palavra que ainda gera tanto incômodo, tanto medo até em algumas pessoas, que nada mais é do que uma doença como todas as outras. Exatamente. Talvez essa seja a principal mensagem do dia. O câncer é uma doença, como outras, como diabetes, como hipertensão, que tem uma trajetória mais complicada, sem dúvida nenhuma, mas existe o misticismo, o impacto que a palavra ainda gera. E o que é o câncer? O nosso corpo, antes de termos órgãos e sistemas, ele é composto por células, que é a pequena parte de nós. E essas células, elas se dividem o tempo todo. A gente só consegue crescer e se desenvolver porque essas células se dividem o tempo inteiro, assim como a gente passa a envelhecer depois de um certo tempo. Essas divisões dessas células que estão multiplicando o tempo todo, comigo aqui sentada, com você aqui sentada e com quem está assistindo, elas são suscetíveis a erros, como tudo na vida. E o nosso sistema de defesa, os nossos soldados de defesa, conseguem enxergar essas divisões erradas e induzir o que a gente chama de morte dessa célula, para que aquilo não vire uma doença. Só que a célula oncológica, ela tem a capacidade de evitar isso. Então, ela continua se dividindo de uma forma equivocada até que ela vira uma doença clinicamente propriamente dita. O papel do mês de Outubro Rosa é quando a gente vê essas células manifestarem a doença clinicamente perceptível, que é o nódulo na mama, o nódulo na axila, em uma fase que a paciente ainda não sente nada, que são as fases iniciais. E é por isso que todo mês de outubro, já há bastante tempo, ao redor do mundo existe o Outubro Rosa, para lembrar, aqui no nosso país, essa recomendação é dada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, para lembrar que todas as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, façam a mamografia. Eu, infelizmente, já perdi, por exemplo, a minha avó para o câncer. Não foi o câncer de mama, foi um câncer. E até alguns anos atrás, dizer que alguém tinha câncer era como dar a ele uma sentença de morte, já com uma data a ser cumprida, meses, alguns no máximo, poucos anos. Mas, graças à evolução científica, das ciências da saúde, isso mudou. E ter um diagnóstico de câncer não significa, por vezes, nem sequer comprometer algo da rotina, a depender do momento da detecção, do tipo de câncer, naturalmente, da individualidade biológica do paciente, é possível que ele continue tendo uma vida comum, fazendo o tratamento, vença a doença e continue vivendo de uma forma normal. Exatamente. A gente precisa entender que o câncer é uma doença que no ano 2000, por exemplo, que foi tem 23 anos só, a gente sabia muito pouco características dessas células. E com o passar do tempo, essas atualizações, essas características foram aparecendo. Quanto mais a gente entende as características dessa célula oncológica, melhor meu tratamento é. Então, se eu sei muito pouco do meu inimigo, então as minhas armas não são exatamente as melhores opções. Mas a partir do momento que eu consigo entender o meu território que eu vou atuar, então a gente consegue escolher melhores armas. É claro que, como você falou, o diagnóstico, qual é o tipo do câncer, qual estágio ele está, como que o paciente está, que a gente fala de condição clínica, tudo isso impacta no resultado do tratamento. Mas desmistificar o câncer associado a morrer
É importante, assim como, Varney, é importante desmistificar, fazer essa quebra desse link que existe do câncer com culpa. Alguns pacientes, sobretudo os mais idosos, como eles vêm de uma inserção cultural em que o câncer ainda tinha esse impacto muito negativo, muitas vezes receber o diagnóstico do câncer é encarado como um castigo, como uma punição. Então, o que é que eu fiz para merecer o câncer, exatamente. Né? Então, isso leva muitas vezes à ocultação da doença. Então, não é incomum a gente ter pacientes mais idosos que às vezes estão ali com um caroço na mama há 3 anos, 4 anos e está escondendo da família, porque tem medo, né? Tem aquele receio de confirmar o diagnóstico, então fica escondendo, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E aí essa culpa precisa quebrar. Eu falo que o câncer é a doença mais democrática que existe, porque se a gente for para dado científico, menos de 10% dos cânceres, todos eles, são relacionados a síndromes familiares. A maioria dos cânceres são esporádicos, então pode acontecer em qualquer pessoa, mesmo na ausência de fatores de risco. E o grande fator de risco desse adoecimento é o envelhecimento populacional. Quanto mais eu vivo, mais divisões celulares eu vou passar, como a gente começou falando no início. Portanto, se eu tenho mais divisões celulares, eu tenho mais risco de ter um erro e levar à doença. A gente sabe que, infelizmente, a população, uma boa parte dela, insiste naquela máxima. Toda vez que eu vou ao médico, eu acho uma doença, como se fosse o profissional de saúde que provocasse o problema dele. Se ele acha, é porque, obviamente, o problema já existia. E daí é importante a gente esclarecer a necessidade de inversão dessa lógica. Quanto mais eu for ao médico, se eu tiver algum problema, mais cedo eu vou conseguir diagnosticá-lo com a ajuda desse profissional e mais chances eu tenho de vencer qualquer que seja o problema. E essa é, talvez, a principal diretriz da campanha Outubro Rosa, levar a população a essa conscientização, naturalmente, no que tange ao câncer de mama. Exatamente. E um segundo ponto, acho que antes, isso que você fala da gente não querer ir ao médico para não receber um diagnóstico, isso existe mesmo, isso é um fato. Mas a gente precisa colocar a sociedade, as pessoas, naquele caminho de medidas de prevenção. O nosso corpo, ele é extremamente resistente. A gente muitas vezes passa uma vida de hábitos equivocados até que ele falha num determinado momento. Então, a gente precisa usar também o Outubro Rosa para falar de novo, pela milésima vez, sobre o exercício físico, sobre a alimentação saudável, com menos industrializado, sobre a gente tentar baixar nível de estresse, sobre a gente fazer os nossos exames periódicos. Então, hoje, a gente, até vou te dar um exemplo mais popular. Antes da década de 60, a gente não sabia que o cigarro era associado a câncer. E hoje a gente já sabe que todas essas medidas preventivas que eu acabei de citar, elas impactam muito no risco de qualquer adoecimento crônico, não só o câncer. Hipertensão, diabetes, cardiopatias, enfim. Então, Quase que todas as doenças, por assim dizer, né, no final das contas, doutora. Exatamente. E o que são essas doenças crônicas? São doenças que eu diagnostico e a medicina não vai conseguir curar. Então, a partir do momento que eu começo a usar o meu remédio de pressão, que eu começo a usar o meu remédio de diabetes, eu vou ficar usando para controlar a doença. Eu não vou me livrar 100% da doença, mas eu convivo com ela de forma amistosa. Eu preciso tentar mudar o caminho até aí. Eu preciso tentar, infância, adolescência, a gente sabe que hoje existe o uso indiscriminado de tela, crianças ficando mais obesas, mais sedentárias, então a gente precisa impactar nessas medidas de prevenção para que a gente consiga diminuir o adoecimento crônico com o passar dos anos, porque o nosso corpo é resistente, ele luta bravamente até que um dia ele falha. A senhora já esclareceu até um ponto importante que eu iria perguntar, mas vou aproveitar o ganchinho para a gente voltar a pincelá-lo também. Falar de questão genética, hereditária em associação ao câncer é muito comum, mas na prática, além desses fatores ambientais, dos hábitos, isso pesa muito. E eu pergunto porque há pessoas que dizem assim, poxa, meu pai teve um câncer, minha mãe teve um câncer, então eu vou ter um câncer também. Essa associação é correta, é equivocada? Ela não é correta 100%. Como eu te falei, Varney, menos de 10% dos cânceres têm associação genética, é um gene mutado que leva àquele adoecimento. Então, a maioria de nós pode ter o mesmo câncer que a mãe teve, que o pai teve, porque muitas vezes a gente compartilha os mesmos fatores de risco ambientais de adoecimento. Então, é um hábito familiar
em relação à alimentação, em relação ao sedentarismo, à obesidade. Então, a gente compartilha aquele meio. Não necessariamente porque o meu pai teve, eu tenho que ter. A não ser que exista, de fato, um diagnóstico de um gene mutado. Mas a chance da gente diagnosticar isso, de novo, é menos de 10% dos casos. Então, Daí a importância de tudo que a senhora explicou há pouco, da questão dos hábitos, dos fatores ambientais também, esses sim que estão dentro do nosso controle, na maioria das vezes, e podem contribuir para evitar toda sorte de doença no final das contas, né? Exatamente, exatamente. Essa é a parte mais importante. É muito difícil a gente falar sobre modificação de hábito, porque é mais prático a gente pegar e tomar um remédio de manhã e em vez da gente sair para fazer uma caminhada 3 vezes na semana, a gente tentar não ir para comida industrializada, que é mais prático, é só abrir um pacote, eu não tenho que descascar uma laranja. Então, assim, são coisas que são mais difíceis de fazer. A mudança do hábito é muito difícil. Eu compreendo, é difícil para mim, eu imagino que seja difícil para você, mas a partir do momento que a gente muda o hábito, você muda o seu hábito, isso gera uma reação em cadeia. O seu entorno começa a perceber, começa a mudar os hábitos também, os seus filhos, seu marido, sua esposa, enfim. Então, essa mudança de hábito é o melhor caminho. É o melhor caminho para diminuir as chances da gente adoecer de doenças crônicas. Assim como mulheres que já estão com câncer de mama, por exemplo, que fizeram seu tratamento curativo, existem estudos que dizem que se essa mulher que está curada do câncer de mama fizer exercício físico, tiver uma alimentação saudável, baixar níveis de estresse, ela tem menor risco de recidiva da doença. Então, impacta também no seu sucesso a longo prazo relacionado ao risco da sua doença voltar ou não. Eu tenho um dado importante aqui do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, na verdade, né, que é a principal entidade quando a gente fala sobre essa temática. E a estimativa é de que, para esse ano, aqui no Brasil, ocorram mais de 73.600 novos casos. Dá uma estimativa aproximada de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Um número ainda considerado bastante alto, não é, doutora? Sim, sim. Apesar dele ser considerado alto, a gente ainda pode falar que ele é subestimado em algumas regiões. Porque se a gente for... o INCA traz outro dado que é da densidade da mamografia. Existem regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que o acesso ao exame da mamografia é muito mais rápido porque eu tenho mais máquinas para o exame. E em algumas regiões a gente não tem a mesma densidade, o mesmo acesso. É um fator econômico-social no final das contas, né? Exatamente. Então, nessas regiões existem mulheres que vão ter câncer de mama, mas nunca vão ter o diagnóstico. Então, se ela não fez a biópsia, não confirmou, ela não vai entrar nesse dado do INCA. Então, apesar de ser um número já alarmante, é um dado que ainda pode estar subestimado por conta dessa situação social, né? Nosso país é extremamente desigual, então tem regiões que as mulheres não vão receber diagnóstico. Nós já falamos de alguns fatores de risco e preventivos, mas muita gente não sabe que o álcool, por exemplo, também é um gatilho para um possível desenvolvimento da doença, mesmo sendo uma droga lícita, né, que é permitida para a compra em praticamente todos os lugares, não é? Sim. O álcool, ele precisa ter sempre aquela orientação do uso em pequenas quantidades. Tudo que a gente faz de uma forma moderada e responsável dificilmente vai impactar no seu adoecimento futuro. Bebidas como o vinho tinto, por exemplo, até protegem a saúde cardiovascular, também a depender da quantidade que se ingere. A mulher, ela tem uma quantidade um pouco menor que é aceitável do que o homem, então a gente precisa, de novo, reforçar. O tabagismo, acho que já é um ponto pacífico, as pessoas já devem ter muito bem sedimentado no seu imaginário, na sua mentalidade, o papel negativo que ele tem no adoecimento de uma forma geral, e o álcool também. Então a gente precisa lembrar do álcool com moderação. O exame do toque, doutora, por exemplo, ainda é uma das ferramentas mais eficazes para a detecção precoce do câncer de mama? O autoexame das mamas. Sim. Então, existem duas vertentes, na verdade. Existe o autoexame das mamas, em que a gente vai para frente do espelho e faz o exame da mama, levanta o braço, examina outra mama. E existe o que se fala sobre autopercepção das mamas. E qual que é basicamente a diferença dos dois? O autoexame são essa palpação que a mulher faz uma vez ao mês, mais ou menos, para procurar se tem algum nódulo na mama. A autopercepção das mamas é a mulher saber qual é o seu normal.
Então, se eu vejo as minhas mamas todos os dias, se existe alguma alteração, alguma região que ficou mais inchada, alguma região que ficou com uma retração, alguma secreção que está saindo que não saía antes, eu já sei que aquilo está diferente do que era o meu normal. Fora do padrão, né? Fora do meu padrão, exatamente. Então, essa autopercepção das mamas, ela é extremamente importante, é uma coisa diária, é uma coisa de percepção diária, de eu saber qual é o meu normal e saber tudo que vai fugir da minha normalidade. O autoexame das mamas, ele é um ponto questionável. Eu considero importante porque ele não tem custo, né? A mulher vai fazer em casa. Prático, né? É prático, a mulher vai fazer em casa. As pessoas que questionam o autoexame das mamas falam que a mulher não recebeu um treinamento específico para fazer essa palpação da mama, então às vezes ela pode pegar alguma coisa que não seria preocupante em absolutamente e isso gerar um pânico. Eu estou com alguma lesão suspeita na mama. Eu ainda acho que é importante, principalmente falando que muitas dessas mulheres ainda não têm acesso ao sistema de saúde para ser de fato examinado por um médico mastologista, que seria o mundo ideal. E talvez só dessa forma é que ela se esforce até para procurar esse profissional e tenha ali um diagnóstico e que identifique efetivamente o que é ou não aquele problema, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que é importante, pensando principalmente em regiões, a gente tem aqui no interior do estado, com poucos médicos para atender, às vezes a gente só tem serviços de emergência, marcar consulta é difícil, fazer a mamografia às vezes também pode não ser muito simples, principalmente falando do Sistema Único de Saúde. Então, eu ainda acho que o autoexame das mamas precisa ser fortalecido, assim como treinar os médicos que estão na faculdade, se formando para atender essa população, a fazer um exame das mamas bem adequado, para que eles também consigam perceber. Se a senhora permite só um parêntese aqui também para não assustar as mulheres que nos assistem, é natural que, por exemplo, no período menstrual haja uma alteração, às vezes um aumento de volume, Sim. Uma sensibilidade um pouco maior, que não pode ser confundida, né? Só para que também quem nos assiste não fique preocupada nesses dias difíceis das mulheres, né? Agora, há algum período em que é mais frequente alguma faixa etária, digamos, que é mais a incidência do câncer de mama acaba sendo maior? Eu sei que a partir dos 40 é recomendado que faça, né, ali o exame, mas é a partir dessa faixa etária? O câncer de mama no Brasil, a gente tem passado por uma mudança nessa incidência. A gente tinha, o INCA, por exemplo, ele recomenda que as mulheres façam mamografia a partir dos 50 anos, o que é diferente da recomendação da Sociedade Brasileira de Mastro, que fala aos 40. E a Sociedade Brasileira de Mastologia diz o seguinte: se eu deixar de fazer mamografia a partir dos 40 e fizer só a partir dos 50 anos, eu estou deixando de diagnosticar 30% das mulheres. A principal incidência do câncer de mama, como é relacionado ao envelhecimento, é para ser a partir dos 50 anos de idade, nos picos de incidência. Mas por que eu falo que a gente está tendo uma mudança desse padrão? Porque cada vez mais a gente tem visto mulheres mais jovens diagnosticadas com câncer de mama. 32, 33, 34 anos, o que não era habitual. E habitualmente essas mulheres têm sido diagnosticadas com tumores que a gente chama de tumores luminais, que são tumores que foram desenvolvidos na mama por estímulo hormonal. A mama, ela sofre estimulação hormonal ao longo da vida, portanto, as mulheres mais idosas, ela tem mais risco daquela estimulação hormonal gerar alguma doença da mama. Só que a mulher de 30 a 32 anos é muito jovem para isso. Ainda não se sabe exatamente o motivo dessa ocorrência, mas aventa-se a possibilidade desses hábitos de vida estarem impactando no adoecimento cada vez mais precoce. Porque, de novo, o risco disso acontecer por um agrupamento familiar com uma síndrome genética é menos de 10%. Então, acredita-se que esses hábitos de vida sejam os responsáveis, mas ainda não se sabe exatamente qual é a real causa disso. A partir dos 30 anos, sou mulher, posso procurar já um médico ali e pedir a ele a prescrição desse exame? É comum conseguir, caso a própria mulher queira fazê-lo? Eu tenho uma grande amiga mastologista mineira, doutora Érica Condé, que ela fala o seguinte, que a recomendação é que mulheres a partir dos 25 anos procurem um mastologista. Então já desce um pouquinho, 25, já né? desce um pouquinho. Não obrigatoriamente para fazer algum exame de imagem, ultrassom, mamografia, não. Mas para que ela tenha a sua mama examinada por um profissional capacitado para fazer aquele exame.
Então, é como se fosse uma consulta de rotina que eu vou ali uma vez por ano, tenho as minhas mamas examinadas, ela já conversa nessa consulta sobre o seu risco familiar, ou se você tem algum fator de risco que vai fazer com que você faça o seu exame de imagem mais cedo, se eu vou fazer um ultrassom mais cedo ou não, se eu preciso fazer uma ressonância das mamas mais cedo ou não, mas ela é bem taxativa nessa faixa etária. A partir dos 25 anos, eu preciso ter as minhas mamas examinadas por um profissional capacitado, se possível, um mastologista. E como é feito esse exame? Como é a consulta e o exame? Já que a gente está falando da consulta, aproveita para esclarecer. Sim. E a partir dali, se houver qualquer suspeita, qualquer necessidade, qual é o exame, como é que ele é feito? Essas mulheres mais jovens que vão para essa consulta da mastologista de rotina, então a primeira etapa é você colher a história da paciente, ver os problemas de saúde que ela já teve previamente, saber a história de adoecimento da família, se existe alguma doença que é comum no núcleo familiar e qual foi a idade do acontecimento. Perguntar sobre os hábitos de vida, tabagismo, etilismo, como que está o exercício físico, saber a idade da primeira menstruação. É importante, porque a menstruação muito cedo é um fator de risco para câncer de mama. Saber que aquela mulher já teve filhos e amamentou, por quanto tempo ela amamentou, porque a amamentação é um fator protetor da mama, diminui o risco de câncer de mama. Então, quanto mais tempo eu amamento os meus filhos, mais a minha mama fica protegida. Depois dessa conversa inteira, a paciente precisa tirar a sua blusa, tirar o seu sutiã e passar por um exame manual das mamas, deitada, sentada, ver a mobilidade daquela mama, a simetria, examinar a axila. É uma palpação. A médica vai colocar a mão e vai procurar ali se ela acha alguma lesão, alguma área suspeita. Depois disso, ela consegue definir se ela precisa de uma imagem ou não. Mulheres mais jovens, a mamografia é um péssimo exame, porque a mamografia é um exame bom para mamas que já são lipossubstituídas. O que é isso? É uma mama que já está sendo substituída por gordura. Parênquima mamário está sendo substituído por gordura. E as mamas muito jovens, de mulheres muito jovens, são mamas mais densas. Então, o ultrassom é um bom exame. Se eu preciso complementar e ir além, aí a gente faz uma ressonância das mamas. Mas a gente só chega nesse lugar depois do meu exame físico. A maioria não vai precisar fazer uma imagem nessa faixa etária. E se, infelizmente, doutora, for diagnosticado o câncer de mama, qual é o procedimento adotado pelo médico a partir dali? Quando essas mulheres fazem a imagem, independente da idade, e eu tenho uma lesão suspeita, a próxima etapa é fazer uma biópsia daquela lesão. Essas biópsias elas são realizadas habitualmente guiadas por ultrassom. Eu localizo essa lesão, coloco ali uma agulhinha, tiro um fragmento muito pequeno. Esse fragmento vai ser analisado no microscópio e aquilo me confirma se é uma lesão benigna ou se é uma lesão maligna. Quando a lesão vem para o lado da malignidade, a gente precisa completar essa análise no microscópio com o que a gente chama de imunistoquímica, que é uma palavra gigantesca, mas para que serve a imunistoquímica? Eu olhei no microscópio a primeira vez, eu sei se é um câncer ou não. E a imunistoquímica me dá o sobrenome da doença, porque o câncer de mama, Wagner, não é uma doença só. A gente tem subtipos moleculares. As doenças relacionadas ao hormônio, as doenças que a gente chama de HER2, as doenças triplo negativo, então são doenças diferentes. Depois disso, a gente faz o que a gente chama de exames de estadiamento, que são exames de imagem de pulmão, de abdômen, de ossos, para a gente verificar o tamanho do meu diagnóstico e determinar o meu tratamento ótimo. Eu falo que agora é a estratégia de combate, então eu preciso estar muito ciente do território que eu vou entrar para que eu ofereça para o paciente a melhor estratégia. Eu vou precisar de quimioterapia primeiro, para operar depois e fazer rádio. Queria só atrapalhar a senhora bem rapidinho. A senhora já começou falando de quimioterapia, rádio. Para algumas pessoas há uma fórmula padrão para qualquer paciente de qualquer tipo de câncer. E já pela fala da senhora agora, eu deduzo que não é bem assim. Cada caso, literalmente, é um caso e as estratégias podem ser diferentes, podem ser isoladas, podem ser consociadas. É por aí? Exatamente. Então, depois que eu fiz essa classificação inteira da doença, principalmente avaliando a condição clínica do paciente, então é uma idosa muito frágil ou não, é uma idosa que está ok, é uma paciente que tem algum outro problema de saúde limitante, a gente define a estratégia. Então, primeiro eu conheço o meu diagnóstico
Eu preciso saber de cada detalhe para definir a estratégia. Então, tem mulheres que primeiro vão fazer a quimioterapia, para depois operar e fazer rádio. Tem mulheres que não precisam de quimioterapia, vão fazer só a cirurgia e a radioterapia. Tem mulheres que fazem a cirurgia primeiro e fazem a quimioterapia depois. Então, na verdade, essas estratégias, e é engraçado porque as pacientes, elas costumam conversar entre si e comparar os seus tratamentos. E, de fato, os tratamentos podem ser completamente diferentes. As drogas usadas podem ser completamente diferentes, porque os casos são diferentes. Então, apesar de estar todo mundo sob a mesma alcunha do câncer de mama, não é a mesma doença. E existem ainda as mulheres que depois de fazerem a quimioterapia vão tomar um comprimido todos os dias por pelo menos 5 anos. Algumas vão tomar 7 anos, outras vão tomar 10 anos. Recentemente, uma apresentadora da Globo comemorou o último dia da tomada do comprimido, a Ana Furtado. Então, esse é um subtipo hormônio positivo que precisa daquele comprimido por 5 anos, mas tem mulheres que não vão precisar. Então, as estratégias são diferentes, porque conhecendo o meu diagnóstico, eu consigo traçar a estratégia que tem o melhor resultado, e isso é importante. Importante também frisar que quanto antes o problema é detectado, maiores as chances, a eficácia desse tratamento no final das contas, não é? Exatamente. E é por isso que o Outubro Rosa precisa ser reforçado. Porque o Outubro Rosa, quando eu faço mamografia na total ausência de sintomas, doutora, eu não estou sentindo nada, por que eu vou fazer a mamografia e apertar a minha mama? Porque só nessa fase que a gente não está sentindo nada, eu tenho tumores muito pequenos. E esses tumores muito pequenos, o tratamento é menos agressivo, muitas vezes eu não preciso de quimioterapia e a minha taxa de sucesso é muito maior. Então, eu acho que nesse sentido do diagnóstico, o Outubro Rosa ele precisa ser reforçado todos os anos, para que a gente faça essa sensibilização social, para que vá se fazer a mamografia. Sim, chegou a sua vez, a sua idade, eu sei que não é um exame confortável, que a gente não vai falar que é um exame que, a depender da sensibilidade de cada mulher, pode ser extremamente desconfortável. Tem mulheres que sentem dor. A depender do tamanho da mama também fica mais complicado, mas ele salva vidas. E é isso que no final das contas importa. Pode ser até desconfortável num dia, mas aquilo dali pode transformar a minha vida até salvá-la no final das contas, não é? Exatamente. A mamografia feita no momento certo, na hora certa, salva vidas. A senhora percebe, por exemplo, lá no consultório, que a campanha acaba contribuindo para que as mulheres tenham mais consciência sobre a importância desse cuidado? Sim, sim. E as mulheres nessa época do ano, elas ficam extremamente felizes, querem participar das campanhas, querem usar o rosa, querem estar de camisa rosa, lenço rosa, porque de fato é um mês em que a atenção mundial está para aquela paciente. Então, elas se motivam para ajudar pacientes que não têm a mesma condição financeira, que não têm o mesmo acesso a alguns remédios. Daí a importância também desse engajamento feminino no final das contas, formando essa corrente pelo bem, né? Exatamente, uma ajuda a outra. Exatamente. E mulher quando quer... Era isso que eu queria dizer, mas preferi deixar para a senhora. Mulher quando quer, resolve tudo. Então, é bonito de ver o Outubro Rosa dessa forma. Existe a questão dos fatores preventivos e há também, como a senhora me antecipava aqui, tratamentos não curativos. Sim. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho, mas eu gostaria de falar sobre esse ponto que é importante, que a senhora inclusive reforçou que a gente deveria tratar. Sim, exatamente. O Outubro Rosa, muitas vezes, para algumas pessoas, ele pode ser uma data injusta, né? Porque muito se fala na mídia sobre a guerreira que luta, que vence, e pouco se fala sobre aquela paciente que diagnosticou a doença um pouco mais avançada, que tem metástase, infelizmente, e está em tratamento crônico. O câncer de mama, mesmo metastático, ele não é uma sentença de morte. Tem mulheres metastáticas que tratam por muitos anos, até porque a oncologia mamária, por ser o tumor mais frequente da mulher, ele é extremamente estudado e drogas são descobertas o tempo inteiro. E essas drogas fazem com que eu consiga controlar a doença, deixar a doença sob controle e aumentar o tempo de vida dessa mulher. O Outubro Rosa também precisa lembrar dessas mulheres que não vão ser curadas. Elas não são menos guerreiras, elas não são menos vitoriosas, são mulheres que estão ali no tratamento. Eu costumo falar que o câncer não é uma luta, o câncer é um tratamento, como qualquer outra doença. Então, quando a gente fala que é uma luta, na hora que um paciente morre, parece que ele perdeu a briga. E ele não perdeu, porque quando alguém morre de câncer, o câncer também morreu. Então, numa luta que os dois perderam, não tem vitorioso.
Portanto, a gente precisa fazer esse apelo para que essas pessoas sejam lembradas. Assim como hoje, socialmente, a gente vive uma fase de mulheres transgênero, então a gente também precisa incluir na campanha que é importante que elas também façam autoexame, que elas também vão fazer mamografia se estão na faixa etária. Tornar o Outubro Rosa mais multicolorido e incluir essas pessoas que às vezes são subrepresentadas. E um ponto importante é que homem também pode ter câncer de mama, apesar de ser uma doença considerada rara no final das contas, né? Exatamente. O câncer de mama é menos de 1% dos casos no homem, só que quando acontece no homem, Wagner, aí a gente precisa ligar o alerta das mutações genéticas. Então, quando o homem é diagnosticado com câncer de mama, a chance de existir uma síndrome genética familiar que aumente o risco do câncer naquela família é maior. Então, o homem ele precisa ser obrigatoriamente encaminhado para uma avaliação genética. Mas é um câncer extremamente raro no homem, mas a gente também precisa lembrar que o homem precisa ter as suas mamas examinadas. O raciocínio acaba sendo muito parecido. A autopercepção da mama, nas suas consultas de rotina, se possível ele ser avaliado, ser examinado. Mas é muito raro, é bem difícil de acontecer. Eu tive um único paciente até hoje. Doutora Caroline, eu gostaria de facultar esse último minutinho para que você possa mandar seu recado, sua consideração final para a sua audiência, quem sabe até o seu @, lá do Instagram, o seu telefone de contato, que depois a turma vai te procurar para tirar mais dúvida, viu? Pode falar aqui com sua câmera, se preferir. Então, o meu recado, na verdade, é que o Outubro Rosa precisa fortalecer esse papel da mulher. Você que acabou de ser diagnosticada, você que tem algum conhecido que foi diagnosticado com câncer de mama, o câncer não é uma sentença de morte. O câncer é uma doença que vai ser diagnosticada, vai ser tratada. E com um tratamento integral, humanizado, segurando na mão da equipe que está cuidando de você, você vai ficar bem. Isso é o mais importante. Lembre-se que você é muito maior do que o seu diagnóstico. E a sua vida é extremamente importante para mim e para todo mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado, doutora Caroline dos Anjos, médica oncologista, doutora em ciências pela USP, por essa aula aqui que tanto nos tranquilizou e certamente despertou muitas pessoas a terem um cuidado maior e a enfrentar eventualmente de frente o problema caso ele surja ou caso já esteja vivenciando. O importante é não desistir, acreditar que o tratamento vai sim dar certo e seguir em frente. A gente lembra que esse conteúdo fica disponível no nosso canal no YouTube para que você possa compartilhar com qualquer pessoa, com os homens também. Foi dado aqui o recado, né? É fácil, é só pegar o link, mandar aí no seu aplicativo de conversação, como o WhatsApp, o Telegram, enfim, compartilhe a informação porque ela pode salvar vidas. E muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!